Agenda Carioca. Agenda Carioca. É com muita alegria que hoje eu recebo duas mulheres que eu admiro muito para um verdadeiro pas de deux das artes. Estou aqui com duas mulheres que compartilham experiências em gestões de equipamentos culturais, um grande desafio nesse município que a gente vive, e que estão unidas num projeto lindo. Estreiam essa semana um balé histórico na Cidade das Artes. Coreógrafa Dalla Oscar e Daniela Santa Cruz, gestora da Cidade das Artes. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. É muito animada, ansiosa por essa estreia, porque é uma estreia épica em vários sentidos, especialmente pelo tema escolhido e pelo resgate Mas dessa a memória. responsabilidade é grande. Fico nervosa pensando, porque é uma coisa que foi concebida, assim, a ideia idealizada há uns 60 anos atrás. Então, para quem não sabe, Águas de Meninos estreia neste fim de semana na Cidade das Artes com uma partitura adormecida, uma partitura um segredo muito bem guardado ao longo de 60 anos que Dallau encomendou, aliás, permutou com ele, né, em troca de... Foi um presente, né? Nós éramos amigos, e aí eles estavam, era o começo, assim, era a bossa nova, o Tom estava compondo muito com o Vinícius, eles estavam sempre indo para o Veloso, que é aquele que hoje é a Garota de Ipanema, e eu tinha um estúdio de balé, onde o nosso grupo ensaiava, fazia aula, e ele, de vez em quando, o Vinícius, que era amigo, vinha lá e dizia assim, Dallauzinha, posso usar seu piano? Você já acabou? E eu digo, claro, agora eu quero ficar aqui sentadinho ouvindo. Pode ficar. E aí foi assim. Um certo dia eu me lembrei, eu estava trabalhando na Bahia, eu estava com uma escola na Bahia, e eu me lembrei, resolvi pedir, Tom, eu estou na Bahia, é um estado, uma cidade tão interessante, tão rica, você não quer fazer uma composição, um balézinho para mim? Aí você cobrou essa conta, né, do uso do piano. Disse, tá bom, vou fazer. Ele deve ter juntado algumas músicas, eu não sei. Ele me deu uma partitura que ele tinha enviado para o compadre dele, que era o Radamés Inátali, que era o maior orquestrador da época, realmente com muito talento, e me entregou uma partitura sinfônica que eu nunca pude ouvir as músicas, porque eu precisava ter dinheiro para gravar uma orquestra. Como eu nunca tive dinheiro para gravar uma orquestra, como eu nunca consegui arrumar um patrocínio para isso, só agora, graças à Vale e a Bradesco, que eu consigo montar uma obra que me foi entregue, cujo ineditismo é a orquestração do Radamés Inátali para uma orquestra sinfônica, de um balé, de uma ideia de 60 anos atrás, que era a Feira de Água de Meninos que tinha em Salvador, que hoje não existe mais, que pegou fogo. E eu estou bastante preocupada e nervosa com o resultado. A única coisa maravilhosa é o fato de ser músicas brasileiras e um balé brasileiro retratando o Brasil de 60 anos atrás. Para quem montou Floresta Amazônica para Margot Fontaine e Something Special para Natália Makarova, você tirou de letra. Aliás, quantas vezes nós não assistimos Quebra-Nozes, o seu espetáculo de Natal mais simbólico de todas as gerações. Que ainda está devendo para a Cidade das Artes. Eu estou na fila. Aliás, Dani, eu soube que a agenda da Cidade das Artes está bucada até maio de 2026, então... Abre um espacinho para o Natal de 2026. O Natal já está separadinho. Dallau, você falou da importância da Vale do Rio Doce, do Bradesco, para resgatar ao longo de 60 anos. Não foi negligência. Eu conheço a luta que você enfrenta para viabilizar projetos. Não só um projeto que tem muito interesse comercial como esse, porque carrega o nome do Tom Jobim, mas também... projetos sociais, queria que você falasse um pouco desse viés, né, das escolas, da formação, de quantas primeiras bailarinas não surgiram de realidades muito duras que você resgatou através da dança. É verdade, não somente eu, mas muita gente, muitos artistas, muitas escolas têm resgatado, têm trabalhado para dar uma oportunidade, porque todos os estudos são caros, na verdade, né? Esses estudos de arte, seja dança, são caros, e o fato de ter um projeto social, porque o talento não escolhe de onde vem. E, geralmente, a valorização é maior quando vem de um meio que sabe que pode atingir um sonho, uma posição. E é uma das coisas que mais nos gratifica. Quem trabalha com projeto social se sente muito gratificado.
Que bom. E hoje você tem a companhia de balé e tem o projeto. Como é que você nomeia esses dois projetos? Não, você tem a escola, você tem 3 frentes, né? Não, a escola que completou é... 50 anos na Gávea. A escola foi assim uma necessidade que eu tive, porque eu trouxe o Brasil quando eu cheguei. Eu estudei na Europa, a maior parte do tempo, fui tentar me aperfeiçoar na dança. E quando eu voltei para o Brasil, eu me dei conta de como havia assim pouca informação naquela época, não havia vídeo, não havia as comunicações eram mais difíceis, era telegrama e era telefonia que você ficava esperando o internacional. Você precisava de uma telefonista para fazer o interurbano. Pois é. E tinham poucas informações, eram pessoas que tinham vindo da Europa durante a guerra, algumas com mais conhecimento, mais profissionais, as outras apenas tinham recebido a cultura da dança como todo mundo, como a cultura da música. Se estudava antigamente, todo mundo tinha, de uma classe média para cima, tinha que aprender um instrumento musical. A maioria era piano e balé clássico, porque era bom para a postura, para o corpo e tudo isso. Para a mulher ser mais feminina. Para ser mais feminina. Mas não tinha uma metodologia. E foi a Margot Fonteyn que me disse, o Brasil tem tanto talento, ela gostava muito do Brasil. Você não quer introduzir uma metodologia para ajudar os professores a saber ensinar com qualidade? Para formar professores. Para formar professores, que é a metodologia da Royal Academy of Dance de Inclusive, Londres. não só formou professores, mas suas ex-alunas são professoras. Muitos, e dá uma possibilidade. Carlota Portela trabalhou com você ou foi sua aluna, Carlota Portela? Carlota Portela foi aluna e depois trabalhou comigo, virou professora, depois foi minha assistente quando eu fui para o Teatro Municipal e depois eu forcei ela a abrir uma escola porque ela tinha muita vontade de muita coisa, principalmente na parte de dança moderna e jazz. Dani, você concorda comigo que a mãe engravida, descobre que é uma menina, fala, deixa eu já fazer minha inscrição no balé. Primeira coisa. É o sonho de consumo ter e participar daquele espetáculo de fim de ano que realmente é digno de uma produção de Royal Academy. Exatamente, você chama a família inteira. Dani, vamos falar um pouquinho da lei de incentivo, da importância que ela é para viabilizar projetos. Você tem o desafio lá na Cidade das Artes de uma sala com 1.200 lugares. Não é qualquer produtor que consegue viabilizar uma produção como essa. Exato. A sala talvez seja a maior sala que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Possivelmente é. E é muito difícil você receber pequenas produções. A Cidade das Artes ela foi feita para música, mas ela recebe lindamente teatro musical, orquestra, balés, né? E aí, realmente, a produção tem que vir, uma produção grande, uma produção que seja capaz de utilizar aquele palco inteiro. Né? Bem grande. É bem grande. O back daquele palco é um outro palco. Né? Então, a gente consegue receber efetivamente o cenário que precisar. É verdade. Né? E eu quero receber um dia um cenário incrível, né, de Quebra-Nozes da Dalal. Com prazer. Estou na fila mesmo, já falei com a Aniela sobre isso. Prêmios e reconhecimentos internacionais, premiado pela revista Newsweek. É o mais bonito. Eu acho que é o espetáculo de Natal mais bonito do mundo. Falei. Também acho, concordo. Obrigada. E a lei de incentivo é que propicia isso. Você não consegue fazer um grande musical ou um grande balé sem a lei de incentivo no Brasil. E as pessoas acham que no resto do mundo a cultura não é subsidiada, mas é. Né? O mundo inteiro faz isso. Não é só o Brasil que tem uma lei Rouanet. Né? Quando as pessoas falam, mas não é dinheiro do governo. É dinheiro do governo, porque a empresa deixa de pagar um imposto, né, para poder investir em cultura. Claro. Mas a questão toda é o quanto volta de imposto nisso. Né? O quanto volta. Eu sou tributarista, posso falar isso, né, com facilidade. O fato da empresa, do Brasil, né, do governo, colocar dinheiro na cultura, não quer dizer que ele não vai receber em troca mais. Né? Inclusive, tem já o cálculo que de cada R$1 é 1,6 tem o retorno. O ROI, né? O ROI do investimento. Exatamente. Assim como no setor de eventos em geral. Agora, 900, quase 1 milhão, já bateu 1 milhão de espectadores em 3 meses. Estamos chegando ainda. Na verdade, Água de Meninos vai trazer o visitante 1 milhão nesses 3 anos. Fiquei de arrepiada. Porque, de uma certa forma, a Cidade das Artes foi considerada um elefante branco durante muitos anos. E eu sei do enorme desafio que você tem de
democratizar o acesso, foi muito importante trazer para a Zona Oeste um equipamento dessa magnitude, mas muito questionado sobre o potencial subutilizado, sobre a programação não ser tão erudita. Me fala da sua visão artística para a Cidade das Artes. Esse elefante branco, todo mundo ainda continua falando. Eu acho que é a campanha de marketing mais bem feita do mundo, porque é onde a gente vai. E o fato também dela da grandiosidade, né? E desse paredão da frente faz com que também as pessoas só achem que tem alguma coisa acontecendo na Cidade das Artes quando tem grandes luzes e uma grande iluminação. A gente até criou, quando está muito cheia a Cidade das Artes, o meu marketing criou uma hashtag que é "não está acontecendo nada aqui". E a gente coloca um monte de gente lá dentro do Rio Tietê, não está acontecendo nada muito aqui. Bom. Né? Só que não, né? Só que não. E aí, o grande desafio, efetivamente, é usar toda essa área aberta, porque, efetivamente, a construção não entregou várias salas possíveis, né? Eu acho que tinha um foco no briefing, talvez, de uma música. A gente quer uma orquestra de câmara, a gente quer que seja um equipamento virtuoso no sentido dos grandes óperas. Das artes. Ter todas as artes. O teatro grande pode ter ópera, orquestra sinfônica e balé. Um teatro para o teatro dramático, que não precisa ser tão grande. Um teatro para coisas infantis, que não precisa ser a sala grande. Artes, música, é um projeto que lugar para fazer exposição de artes plásticas. É a cidade das artes. Porto Zampac brilhou na arquitetura, mas ficou um pouco aquém na funcionalidade, talvez, do espaço. Isso. Mas é isso que Dalal falou, né? Foi o briefing que ele recebeu. Né? Infelizmente, apesar de eu achar que mesmo quando era a Cidade da Música, poderiam ter mais salas, porque você poderia ter mais gente se apresentando. Você pode ter música recital. Mas apesar dos pesares, a gente tem que parabenizar o prefeito César Maia na época pela sensibilidade de investir no equipamento como esse. Isso. E tirar realmente essa coisa da Zona Sul. Né? Deslocar o eixo. Deslocar o eixo, porque hoje a gente recebe, com essa democratização da utilização do espaço, né, que foi o viés que a gente quis botar nessa gestão, a gente recebe muita gente de Campo Grande, de Santa Cruz, Jacarepaguá, né, principalmente nesses eventos que a gente faz externos. Então, outro dia, a gente botou o Black Bomb, um show de charme, que é o que acontece lá em Madureira, a gente trouxe para a Cidade das Artes dentro de um festival cervejeiro. Eu nunca vi a Cidade das Artes tão cheia, a não ser nos shows que a gente faz nos jardins, né? Mas é para isso que ela pode servir hoje, né? Para ser um lugar de convivência. Você chegar de manhã e só sair à noite. Por falar em diversidade, Dalal fala muito do empobrecimento da sociedade atual, na questão do resgate da memória, de não se estudar mais, a gente não sabe de onde veio, para onde. A gente sabe talvez para onde vai, mas a gente não sabe de onde veio. Eu acho que a contribuição muito boa da comunicação através da internet e do celular tem um lado negativo, porque as pessoas introspectam menos, as coisas são totalmente voltadas para o visual e para os impactos visuais. Então, perdem as suas qualidades internas, nem sabem a riqueza que a gente pode ter dentro para produzir coisas novas e diferenciadas. Você sente uma diferença no comportamento das suas alunas hoje, na concentração durante as aulas? Eu sinto uma diminuição, uma falta de criatividade, porque vem tudo pronto. A criança que tem celular e que fica usando o celular não consegue descobrir a riqueza interior que ela tem nas brincadeiras e na interiorização das suas fantasias, das suas ideias. É mágico. A criança de hoje já está ficando condicionada. Mas na prática, como é que isso se reflete na aula? Ela cria menos, ela desenvolve menos? Se concentra menos, leva mais tempo para poder decorar alguma coisa, não consegue decorar uma poesia. Se você quer botar uma fala, alguma coisa, interagir, tem mais dificuldade de gravar. Isso eu sinto já há alguns anos, vem vindo desde o advento do celular que propagou na mão das crianças. Sim. Eu acho que tem alguma vantagem, mas muito pequena. Acho que até uma certa idade a criança devia poder usar todos os atributos que a natureza e que Deus lhe deu, da sua imaginação, criatividade, e se deixar ser para se descobrir. Programação infantil é um foco da Cidade das Artes? É um foco e talvez seja o que mais enche. Né? A gente levou, ano passado, esse ano ainda, Disney Princesas, e foi
uma loucura, assim. Foram sessões todas sold out. Aliás, você tem uma filha também que é artista. Você falou de Sim, princesa, você tem uma princesa em casa. Ela canta, tenho. ela dança, o que que ela... Canta, dança, Como- sapateia. Qual é o Inclusive, Instagram dela pra gente acompanhar? Duda Santa Cruz. Aham. Inclusive, ela esteve agora em Noviça Rebelde e a grande felicidade dela era chegar em casa e dizer que Dalal disse que ela tinha todo jeito para dança. Não sei se você lembra, mas ela sempre teve. Inclusive, eu acho que isso é tão importante. O teatro na vida da criança é muito importante. Ela outro dia fez um discurso para 1.000 pessoas, porque ela já se apresentou num palco Ela para já, 1.000 pessoas. ela já enfrentou esse... Já enfrentou, e desde pequenininha. Então, a coisa do teatro, a aula de música, a aula de canto. Eu me lembro dela falar, mãe, pode até ser que eu não seja uma artista, e no final ela não será. Acabou indo para o lado do direito. Mas ela falou, o que eu mais aprendi na aula de canto, por exemplo, foi que com o treino, no dia seguinte eu estou melhor. A Com o prática estudo, leva à perfeição. é isso. E aí ela Agora, levou isso para a escola, levou isso para vários ela é lugares. Você tem uma Duda em casa. A Dalal não deu essa sorte. Primeiro que ela é mãe de um filho homem único, Amir, É verdade. meu querido primo, pronto, falei. Eu posso começar a te chamar de tia Dalal aqui nessa Pode, entrevista? se você quiser. Bom, a Dalal Oscar é viúva do meu tio-avô e somos família. Passamos os natais juntos e todas as outras festas. Eu vou falar agora do lado B da Dalal, lado D da Dalal, que só quem convive na intimidade conhece. E não tem nenhuma mulher na família que tenha seguido a dança, né? Mas não tem mulher. Não, mas tem as filhas Daniela, tem a minha irmã, eu, todas nascemos com o pé esquerdo, apesar de termos frequentado. Pois ali. não, até Isso é uma todas fizeram frustração. balé, mas todas fizeram Você tem a sua nora, Luli, essa sim foi uma todas bela fizeram balé, dandalha. todas foram meus alunos, As alunas, mas não seguiram outros rumos. seguiram outros rumos. Eu queria saber também que você contasse como é que é. Ela sabia que nas férias, quando a gente está todo mundo junto, ela dá aulas em casa para a família. Ai, que Ela delícia! coloca todo mundo para se exercitar, porque, Tia Dalal, você fala uma coisa, as pessoas ficam indelicadamente querendo descobrir sua idade, que é realmente uma grande delicadeza. Não sei a E uma idade. vez você respondeu uma coisa que para mim foi incrível. Você falou, se eu pensar, fala, Se eu pensar na minha idade, eu não faço o que eu faço. não faço o que eu faço. Sabe uma coisa interessante que você lembrou agora? Vendo a Dalal no palco, ensaiando, né, os bailarinos, eu fiquei muito impressionada com o tempo que ela fica de pé. Né? Porque eu, por exemplo, aonde eu estou chegando, eu estou sentando. E assim, você fica de pé quase que o tempo todo que você está ali ensaiando os bailarinos, né? Verdade. E a postura? A Sim. postura Eu olho para Tia Dalal, eu já estou fico ereta. perdendo a postura, de tão cansaço que eu fico. E eu tenho que prestar atenção. Porque outro dia eu entrei numa sala de ensaio, estou fazendo assim um trabalho para um projeto muito bonito que se chama Aulão do Bem, 60 mais. Pessoas que gostam de dança, nunca tiveram a chance de dançar. São pessoas que estão dançando pela primeira vez, com certa dificuldade de coordenação e tudo, porque né, algumas têm mais de 60, outras são mais jovens. Aí resolvi, para dar uma alegria, dizer para elas que eu ia fazer uma dança para elas dançarem no palco, para convidarem as pessoas para assistir. E aí estou ensaiando aos sábados. Eu entrei numa sala às 11 horas da manhã, no sábado passado, saí às 6 da tarde. Daniela, você poderia contar um pouco sobre esse programa de formação de plateia que você está implementando? Ah, sim. Normalmente, quando a gente faz o contrato, né, com as produções, sempre fica uma cota, né, para a Cidade das Artes. É o normal, inclusive em todos os teatros. E aí eu comecei a achar que... E as pessoas normalmente pediam, né? Ah, será que você consegue um ingresso? E eu comecei a achar que não era para isso. Né? Essa cota não era para efetivamente você pegar alguém que tem condições de comprar, né? E dar. E aí a gente passou a colocar essa cota toda para esse nosso programa de formação de plateia, que é um programa da Cidade das Artes e além do que a própria produção já faz, em função da Lei Rouanet, que já é uma obrigação, né? E a gente conseguiu, ano passado, quase 4.000 pessoas, entre crianças, idosos e adultos, sempre de ONGs que a gente vai atrás para saber a seriedade, né? Então, a gente fez um chamamento público, as ONGs se inscreveram, as escolas públicas também enviam, e esse ano a gente vai dobrar. Vamos chegar a 8.000. Que bom. Né? Criando É tão oportunidade. importante, você sabe,
A gente, de uma certa forma, andou um pouco para trás no sentido da educação e da cultura. A coisa se espalhou e perdeu-se um pouco da importância um país da cultura e da educação. Porque um país, para se fazer respeitar, é aquele que exporta e impressiona os outros países do mundo pela sua cultura. Sim. É um marco. Porque exportar alimentos, exportar Commodity, todo mundo, né? commodities todo mundo pode ter. Sim. Mas quando um país influencia o outro pela sua cultura, foi o que aconteceu da música popular brasileira. De uma certa forma, é uma cultura popular. Invadiu o mundo. Eu fui para o Uzbequistão, se tocava Garota de Ipanema, lá no meio de um café. Olha só a distância, quer dizer, a música popular brasileira tem o seu lugar, o futebol brasileiro tem o seu lugar, mas a cultura brasileira é muito rica. Deveria também ser estimulada, é o orgulho do nosso país. Vou O cinema aproveitar, está chegando, né? vou aproveitar esse gancho para falar do cinema, né, da gente ter ganho o Oscar de melhor filme. Muito orgulho. Com muito orgulho. Mostra a E competência. filme este onde a senhora tem um protagonismo como grande amiga de Eunice de Má Vida. É verdade, muito emocionante e muito sombrio, ao mesmo tempo brilhante como matéria. O Valtinho fez um filme e os atores são incríveis. É realmente um respeito da arte e da capacidade brasileira, que não é só de exportar muita coisa, feito carnes e frangos e café e soja, mas também arte feita por nós, um país riquíssimo, manancial de miscigenação maravilhoso, criou vários artistas com poucas oportunidades. Ainda estou aqui atrás da Lau e Baby, seu marido, que eram sócios, melhores amigos de Rubens Paiva. E, enfim, foi muito emocionante. Tão difícil que, por exemplo, Daniela não conseguiu assistir o filme ainda. Daniela é casada com o Felipe Santa Cruz. Desculpa a indiscrição, mas eu acho que a gente tem que sempre que voltar e lembrar Sim. dessa dor que não se apagará. É. E eu percebo que com a idade, isso mexe cada vez mais com o Felipe. Mas né? explica o que o Felipe passou, se você se não Felipe sentir também desconfortável. Não, de jeito nenhum. Acho que é muito importante, a Dalau acabou de falar, assim, a gente precisa lembrar, né? Porque ficou tão pro passado, assim, tantos jovens não têm ideia, Os jovens né? não sabem, porque nós, lamentavelmente, é cultural, um país que não cultiva a sua memória não tem história. E o Brasil é típico, não cultiva a memória. O jovem de hoje nem o hino nacional completo sabe cantar. Verdade. Então, a gente não cultiva a memória, a gente não tem história. É verdade. E antigamente a gente sabia o hino à bandeira, né? Que eu acho que o mais bonito de todos, inclusive, verdade. o hino da independência, É né? verdade. E muitas vezes nem era uma escola que seguia esse padrão, né, Não, a militar. gente sabia por uma questão de civilidade, cidadania. Havia uma consciência de patriotismo que se perdeu também. O patriotismo hoje está no futebol. É Mas verdade. voltando ao Felipe. Voltando. Felipe, então, com menos de 2 anos, perdeu o pai foi assassinado. Por muito tempo, na verdade ainda é considerado desaparecido, porque a gente não conseguiu nunca saber para onde foi, nem o que aconteceu, nem recebeu restos mortais, nem nada, o que é uma coisa muito complexa, Traumatizante. muito pior do que a morte, assim, porque ele não tem aonde levar os filhos, não tem aonde homenagear esse pai, e o filme mostra a situação de uma família que era uma família, querendo ou não, de elite, né? Sofreu tanto quanto, mas era uma família grande, de elite, com dinheiro, com estrutura, estruturada. Uma rede de apoio, digamos. Uma rede de apoio enorme, né? E principalmente porque Rubens Paiva já era um político importantíssimo, né? O pai do Felipe... Inclusive, eu soube que o filho, Marcelo Rubens Paiva, foi enviado para minha casa na Serra com um primo meu, Verdade. o Joca, né? Para distraí-lo nesses primeiros Quando dias. aconteceu. Quando aconteceu. Olha... E o livro que a gente leu, né? Feliz Ano Velho. Eu sou muito fã do Marcelo. Mas aí, Felipe não. Felipe vinha de uma família que eram só eles três, a mãe, o pai e ele. Os pais vindos de Pernambuco, né? E muito inexplicável, porque o pai do Felipe, apesar de ser alguém que realmente estava ali na luta, não na luta armada, mas estava ali tentando que aquilo ali modificasse, ele tinha endereço conhecido, era funcionário público,
né? E saiu um certo dia para encontrar Eduardo Collier, e nesse dia muitos sumiram ao mesmo tempo, Nossa. né? E eles sumiram juntos, e aí Felipe morou em 27 lugares na infância, fugindo, né? Porque a mãe dele também era uma ativista forte, né? E eles tiveram que ir para vários lugares e sem irmãos. Então, assim, a situação era muito mais difícil, Tinha né? compartilhamento. Que isso renda Exato. também uma outra produção. Valtinho, alô, Valtinho? Mas você Fica a sabe- dica, hashtag fica a dica. Mas eu digo assim, Felipe se sentiu muito feliz. Mesmo não sendo a história do pai dele, eu sinto isso em todos os filhos de desaparecido. Não precisa ser o próprio. Basta que se diga, basta que se conte a história, né? A Tatiana Roque, por exemplo, é filha também de um desaparecido, nossa secretária de Tecnologia. de tecnologia e inovação agora também. Então, a gente não conseguiu ter coragem, até porque a gente conhece bem a história, né, em função de tudo, mas a gente aplaude imensamente isso que a gente estava falando aqui, né, do cinema agora está sendo exportado. A gente já teve o cinema exportado no passado também, Verdade. foram grandes filmes, né, Pagador de Promessas, né, Muito. e agora isso está voltando. Por falar em elegância, vou falar da elegância dessa produção desse livro que você e a minha mãe, Kátia Mindlin Leite Barbosa, produziram juntos sobre Istambul. É uma cidade fascinante que eu conheci com você. É verdade. A melhor guia turística. Ela dava um coro, eu, minha irmã e minha mãe, de língua de fora, de manhã, e ela, vamos lá, vamos para cá, vamos para lá, Gran Bazar, Ataturk Tour. Ai, que delícia. Xadalau, você e minha mãe compilaram É verdade. um livro que é um pouco a memória, né, É um pouco da história. da história de Istambul. Vamos assim dizer, de um império que tem, só se extinguiu aos 100 e poucos anos e que marcou muito a Europa e a nossa cultura de atual. Quer dizer, teve uma influência nos modos, nas maneiras, nas coisas, e é uma cidade fascinante. Vem um Portas do Oriente por aí, quem sabe, inspiração de Istambul para uma produção. Não sei. Por enquanto, nós ficamos só nessa cidade com várias assim, inspirações. Mas é para lá que a Dalal foge todos os anos para tirar férias, né? Há mais de 20 anos verdade. ela tem uma passagem por Istambul. E é um lugar realmente muito especial que eu tive a honra de conhecer na companhia maravilhosa de Tia Dalal. Então, e o livro está sendo, vai voltar com o adendo atualizado. Porque ele é composto de duas partes, né? Uma parte histórica. A parte histórica e que deve visitar a importância da cultura que existe lá, que é importante, assim como o fato de você ir para Florença, para Veneza. Istambul é também uma cidade da maior importância cultural. E o outro são dicas de hotéis, restaurantes e lojas para o viajante que vai ficar lá alguns dias poder recomendados. Que conselho você daria para uma jovem bailarina que estivesse começando a dar seus primeiros passos? A jovem bailarina deixa sonhar, é muito bom que sonhe, mas é preciso entender que a dança está um pouco desvirtuada hoje, de alguma maneira, como todas as outras artes. A dança é uma arte. Então, ela tem que... O que é uma arte? Não é aquilo que impacta o visual. Nós estamos vivendo uma fase onde todos os impactos visuais, as coisas fantásticas que se faz no esporte, a arte tem que ser concentrada numa coisa assim. Você tem que poder emocionar ou fazer pensar. Se você transmite através da sua arte, seja a música, seja a dança, seja o que for, artes plásticas, se a pessoa que assiste ou vê, ou olha, ou ouve, se emociona ou começa a pensar, desperta algum pensamento, aí você passou arte. Se você só se limita à técnica, você não passa arte, você passa um impacto visual momentâneo, muito efêmero. Daniela, o que te emocionou mais à frente? Você sai de uma carreira, né, advocatícia, se licencia para ir para outro extremo. Sim. Na verdade, hoje em dia eu penso que a minha Vênus, na casa 10,
hoje existe, né? Porque eu passei a vida inteira ouvindo, mas você devia trabalhar com arte, mas a sua Vênus está na casa 10. E aí eu estava Chegou ali lá, naquele mundo finalmente. do tributário super árido. E aí, na verdade, chegando aos 50, eu comecei a achar que eu precisava devolver ao mundo um pouco, né? Assim, o Rio de Janeiro foi tão importante para os meus pais. Meus pais chegaram de Pernambuco também, como os pais do Felipe, foram morar em Campinho. Meu pai tinha acabado de passar num concurso para médico da aeronáutica. Então, a cidade nos deu a possibilidade de criar uma família, de criar muito bem, e todo mundo hoje está numa situação bem-sucedida, de família e tudo mais. E eu falei, está na hora de devolver um pouco, né? Assim, senão a gente só Maravilha. suga, suga, suga. E aí achei uma forma de devolver, né? Eu poderia, por exemplo, no mundo jurídico, ter me tornado desembargadora pelo quinto, era até uma possibilidade. Maravilha. Devolver aquilo que você recebeu. Devolver, Os devolver, dons que que você delícia. recebeu. Dá vontade de falar para todo mundo, olha, se você já pode, porque também quem está ainda lutando pela vida, a gente não pode exigir isso, Dá, né? Mas se você já pode, dá. Constrói. faz muita diferença. Usa os atributos que você recebeu para construir alguma coisa, dando para outros seres humanos Exatamente. alguma coisa que eles possam descobrir e também crescer dentro deles. E Isso, dar de isso volta. Eu acho que costuma é um ser pouco a minha função. motivação de querer ter enfrentado a vida política. O lugar de privilégio só aumenta a sua responsabilidade. Deveria, né? As nossas elites não parecem pensar isso, né? Outras elites, uma elite francesa, por exemplo, ela tem certeza da sua dívida, ela tem certeza que ela tem o bônus e que ela tem o ônus, né? No Brasil, isso não conseguiu, Ainda ainda não. não, ainda Talvez a elite financeira mais intelectualizada, sim, né? Mas a gente tem hoje uma elite financeira também que é destacada dessa questão cultural, não. Verdade. né? E eu tenho falado para as pessoas, olha, tenta, porque faz muita diferença para os 50 mais, né? E eu consegui. Bom gancho. Você vai falar dos programas dos 60 mais? Vou. Tava aqui na minha. Eu não consigo, trago papel, mas na hora fui. É muito chato ficar olhando as coisas, mas tava aqui. Porque é muito coisas importante. sujas, né? Não, os ganchos a coisa vai fluindo, mas conta dessa iniciativa, por favor. Desculpa não ter perguntado antes. Imagina. Na verdade, é o seguinte, a gente percebe que no teatro, por exemplo, é os 60 mais que mantém o teatro hoje, né? Você olha para a plateia e tá lá 60 mais ali, seja no balé, seja na orquestra, seja no teatro musical. Elas estão ali, nós estamos ali, né? E o que a gente queria muito, e a gente está conseguindo agora, nós conseguimos inscrever projetos na Lei Rouanet, e vamos usar também o incentivo do ICMS para projetos da própria da Cidade das Artes em si, para a gente não ser apenas um receptáculo de outros Dar projetos. também, criar, construir alguma coisa. E aí a gente pode ter esse viés, né? E nós vamos fazer um grande projeto que já me pediram para ser 50 mais e não só Eu vou 60 trabalhar mais. com você. Que Pode contar comigo. Que delícia, Dalal. Eu acho que, porque os 50 mais, os 60 mais, porque houve, na época que eles estudavam, uma valorização da importância da cultura. Todo mundo ou estudava piano, ou fazia dança, ou fazia declamação de poesia. Havia uma importância porque havia uma influência europeia de que a cultura amadurece a sociedade e enriquece a sociedade. Essa cultura foi desaparecendo com a Segunda Grande Guerra e a influência norte-americana penetrou na juventude. E a coisa americana, por ser um país muito rico, comprou cultura. Os maiores cientistas, os maiores artistas, os maiores músicos, cineastas vieram de fora, são europeus, mas não desenvolveu internamente. Você viaja pelo interior dos Estados Unidos, a maioria das pessoas ótimas, maravilhosas, boas amigas e tudo, mas não sabem nada culturalmente falando. E o Brasil passou a se dirigir a sua juventude para esse lado e apreciar a cultura americana. Quando nós tínhamos, por isso que os 60 mais que foram educados com a cultura europeia frequentam teatro, frequentam óperas, frequentam inclusive, quem mais fala hoje em dia, frequentam... quem está falando francês? Isso era quase um terceiro idioma para quem tinha poder aquisitivo para estudar. Na verdade, até as pessoas mais pobres, porque as escolas públicas ensinavam francês. Aqui no Brasil. Não, ensinavam línguas e principalmente o seguinte,
a nossa juventude, as coisas só se despertam e se ensinam em criança e juventude. As crianças na Europa ouvem música clássica e vão a concerto, visitam museus, acostumam o olho a apreciar artes plásticas e encontrar naquela pintura, naquele pintor. Subliminarmente vão aprendendo coisas, ouvem música. Você entra num táxi, o motorista está ouvindo uma música clássica. Isso na Inglaterra, na França e qualquer país europeu, porque já vem de tradição. Como o nosso país é muito jovem, não tem tradição e a pouca tradição que tinha se perdeu e não adquiriu uma outra. Fala um pouquinho, para a gente já estar chegando perto do fim, eu quero que você fale dos encontros mais ricos que você acumulou na dança. Além da Margot Fonteyn, que é madrinha do seu filho, enfim, Lady Di, quais foram os encontros mais marcantes nessa sua trajetória? Que essa experiência, até como gestora, vocês têm em comum, né? Dalal foi diretora por 2 ciclos do Teatro Municipal. 3. Então, fala um pouco desses encontros eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz no sentido de trazer professores e alunos da rede pública de todas as faixas etárias para o teatro, em espetáculos especiais para eles, preparando as professoras antes, com a ajuda de um grupo de jovens da Unesco que preparavam quem era o autor, o que eles iam assistir, de forma de levar um pouco de cultura das artes para as escolas públicas. Foi muito bom. Mas, na verdade, Eu perguntei dos encontros de Lady Di, tem aquela foto icônica sua descendo. São coisas assim que acontecem na vida. Eu tive o privilégio, eu já conhecia a Lady Di, quando eu estava em Londres. Ela era a apreciadora de balé e teve na visita aqui, ela veio assistir o Teatro Municipal, o Grupo Corpo, e eu a recebi. E foi muito bom, mas eu tive outros encontros maravilhosos. Eu conheci Gorbachev, eu conheci Winston Churchill, eu conheci gente que... Tem uma história, não tem uma história bem pitoresca com Churchill, você e ele, não tem? Não, eu e ele não, mas eu não abri a boca de tão emocionada que eu estava dizendo, estou vivendo a história. Eu estava no almoço com a presença dele. E eu fiquei num cantinho olhando, não entendi uma palavra que ele falava, porque o inglês dele era complicado para eu entender. Mas eu estava dizendo, eu estou vivendo a história, eu estou lá participando. Eu sempre fui muito grata pelas coisas que recebi e sempre achei que eu tinha obrigação, por ter recebido, de dar de volta, dar em troca. É um pouco porque eu faço todos esses trabalhos, porque eu acho que se você recebeu, você tem que dar. A vida é uma troca, na verdade, é uma construção. Dalal das pessoas é a pessoa mais generosa que eu conheço. Daniela, e você nunca fez um podcast aqui pela primeira vez, com esse brilho nos olhos, que eu acho que você acho que você encontrou realmente sua Vênus e uma emoção no que você está fazendo, muito grande. Ouvindo Dalal, você viu, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é onde eu realmente hoje eu penso como é que eu fiquei tanto tempo sem. E parabéns pelo reconhecimento. Daniela recebeu recentemente a medalha Pedro Ernesto. Fiquei muito feliz. Não sabia que eu ficaria tão feliz, mas é tão bonito, né? A gente estar ali. Acho que a Daniela aportou um enriquecimento também. Cidade das Artes hoje é um marco, que não era maravilhoso como obra, mas hoje ela existe e concorre com vários outros teatros, com um dos mais importantes de tudo que faz para a cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, mas isso se deve à boa gestão. O programa está chegando ao fim, eu poderia passar aqui à tarde nessa companhia maravilhosa de vocês. Vamos seguir para um café? Vamos. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o que eu separei. A programação da Cidade das Artes esse fim de semana está garantida, mas o que a Agenda Carioca oferece, como é que a cidade pulsa nos próximos dias? Na Cidade do Samba, o clima é de festa antecipada. De sexta a domingo, o Dia Nacional do Samba ganha shows de Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Mumuzinho, além de mini desfiles das 12 escolas do Grupo Especial. A entrada é solidária com doação de 1 quilo de alimento. Como já foi falado aqui no bate-papo, Água de Meninos no fim de semana na Cidade das Artes. Mas de sexta a segunda, também vira encontro das webséries e dos podcasts, com a 11ª edição do Rio Web Fest. São mais de 300 produções de 40 países, além de painéis, oficinas e encontros que mostram a força desse mercado. E a partir desta quinta-feira, chega aos cinemas de todo o país a 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil, com 20 longas inéditos, debates com cineastas e a presença da convidada de honra Isabelle Huppert.
Na sequência, o Festival de Cinema Italiano, no Brasil, se despede no domingo na Cinemateca do MAN, com a exibição inédita de Follemente, primeiro encontro. O fim de semana também é musical. A Casa Light segue no Teatro Laura Alvim com shows intimistas a preços populares. Hoje, quem se apresenta é Laíla Garim, parte de uma comemoração que ainda traz nomes como Laura Simões, Paulinho Mosca, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum. No sábado, o Vivo Rio recebe o trio Os Garotim, com a turnê Pro Brasil Cantar e Dançar. Os ingressos estão quase esgotados, então corra se você quiser garantir seu lugar. Sou o cara certo pra você se entregar. Eu não tô nem aí pro que os outros vão falar. O mundo é todo meu quando te vejo chegar. Me dá um beijo molhado que é pra me refrescar. A som do garotinho que tá o rolê na Lapa. Baby, me diz. Daniela, pra gente encerrar, manda um convite, fala naquela câmera fechada ali, convida quem ainda não teve a oportunidade de pisar e conhecer a Cidade das Artes. Fala, explica o que eles estão perdendo. Então, gente, a Cidade das Artes está de braços abertos para vocês. É muito fácil, é só chegar e subir uma escada rolante e vocês vão ter ali várias possibilidades. A gente tem o projeto Morrinho, a gente tem a exposição permanente do Lego, da cidade do Rio de Janeiro em Lego, e a gente tem, a partir do final de semana, Água de Meninos, um balé histórico da Dalá Oscar e que costuma, o do ano passado, foi sold out, totalmente vendido, então corram, porque é um grande balé. Dalá, vamos deixar também um beijo para o Henrique, que é seu parceiro. Eu tenho que não só mandar um beijo, agradecer, porque o Henrique Frederic é um coreógrafo e um maître do balé da companhia, é responsável por mais da metade da coreografia da Água de Meninos, porque de repente eu virei uma pessoa um pouquinho importante e não paro um minuto, então não tive tanto tempo para me dedicar totalmente. E o Henrique, maravilhoso companheiro, adora a música brasileira, ele é extremamente musical, ele é de origem belga, mas ele hoje veste a camisa e é brasileiro. E ele me ajudou nessa Água de Meninas e muito obrigada. Eu agradeço esse companheirismo e a importância dessa ajuda para que esse balé reviva um pouco o Rio de Janeiro dos anos 60. E vamos mandar também um beijo para outra pessoa muito especial para nós, que é minha Dinda, minha madrinha, Aniela Jordan, sua irmã. São muitos beijos para a Aniela Jordan, porque é responsável por tudo isso que eu consegui conquistar nesses últimos anos. Graças a ela, eu consegui realizar um sonho de ter uma companhia, além de ter uma escola, uma companhia que represente verdadeiramente, assim como outras que temos ainda no Brasil, mas devíamos ter muito mais, porque um manancial de riqueza de bailarinos que essa nossa raça traz, deveria ter muitas companhias brasileiras com repertório que represente o nosso país e a nossa arte, a nossa cultura. E quero também parabenizar o seu Instagram, que está riquíssimo. Escola, como é que é? Balé da Oscar, né? Balé com 2 L's. Que tem sido uma parceria com a Aniela, inclusive, né? É verdade. Aliás, devo dizer uma coisa. Balé no mundo inteiro, eu estive na China, se escreve BA2LZT, porque passou a ser um símbolo representativo de origem francesa, que vem da origem italiana de ballare, veio para a França, e ali se firmou quando o rei Luís XIV criou o balé como uma forma de arte teatral. E o Brasil é o único país do mundo que escreve balé com BALE. Por isso eu continuo escrevendo com 2 LZT, porque eu acho que a dança, a arte, qualquer arte é internacional, não é só local. Bom, e que Tom, Vinícius e todos esses, Dorival Caymmi, todos esses grandes mestres que serão homenageados desse balé estejam abençoando essa estreia. E o balé segue em cartaz por mais 2 finais de semana, até o dia 4 de dezembro, 7 de dezembro. Então, os ingressos podem ser adquiridos aonde? Tanto na Simpla, quanto na própria Cidade das Artes, nossa bilheteria. Então, fica a dica. E se você curtiu esse podcast, por favor, compartilhe. Obrigada pela audiência e semana que vem tem mais. Agenda Carioca no YouTube da JBFM.